dia útil seguinte. Artigo 358. Os órgãos de pessoal fornecerão ao funcionário uma caderneta da qual constem os elementos da sua identificação e onde somente se registrarão os atos e fatos de sua vida funcional. Parágrafo único. A caderneta valerá como prova de identidade para todos os efeitos, inclusive para o recebimento do vencimento, em caso de transferência ou remoção, e será gratuita. Art. 359. Os funcionários públicos, no exercício de suas atribuições, não estão sujeitos à ação penal por ofensa irrogada em informações, pareceres ou quaisquer outros escritos de natureza administrativa, que para este fim são equiparadas às alegações produzidas em juízo. Parágrafo único. Ao chefe imediato do funcionário, cabe mandar riscar a requerimento do interessado as palavras julgadas ofensivas. Artigo 360. O regime desse estatuto é aplicável, no que couber, aos servidores da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e das autarquias do Estado do Paraná. Art. 361. Fica o Poder Executivo autorizado a promover, mediante concurso de provas ou de provas e títulos, a readaptação dos servidores públicos que, à data da publicação da presente lei, estiverem desviados das funções correspondentes às respectivas séries de classes. Artigo 362. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas a lei no 293, de 24 de novembro de 1,949, e demais disposições em contrário. Capítulo I. Das disposições preliminares, artigo 1º. As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão por esta lei. Parágrafo único. Sujeitam-se ao regime de concessão ou permissão, ou, quando for o caso, de autorização, os seguintes serviços e obras públicas: 1. Distribuição local de gás canalizado. 2. Vias estaduais, precedidas ou não da execução de obras públicas. 3. Transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. 4. Transporte ferroviário intermunicipal ou que transpõe as fronteiras do Estado. 5. Transporte aquaviário intermunicipal de passageiros. 6. Transporte aquaviário que procede à ligação de rodovia estadual. 7. Exploração de obras ou serviços estaduais de barragens, contenções, eclusas, diques e irrigações, precedidas ou não da execução de obras públicas. Artigo 2º. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se um poder concedente o Estado. 2. Concessão de serviço público. A delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação nas modalidades de concorrência ou leilão. A pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. 3. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública. A construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente mediante licitação, nas modalidades de concorrência ou leilão a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para sua realização por investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. 4. Concessão de obra pública, a construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente mediante licitação, nas modalidades de concorrência ou leilão, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para sua realização por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. 5. Permissão de serviço público. A delegação, a título precário, mediante licitação da prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para o seu desempenho, por sua conta e risco. Artigo 13º. As concessões e permissões de serviço público e as concessões de obras públicas serão sempre precedidas de licitação, nas modalidades de concorrência pública ou leilão.
Parágrafo 1º. A concorrência e o leilão sujeitar-se às disposições desta lei e, no que for aplicável, às normas da legislação sobre licitações e contratos administrativos, somente sendo dispensadas: 1. Nos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade pública. 2. Nos casos de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. 3. O antes, quando não acudirem interessados à licitação e esta justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, as condições pré-estabelecidas. Parágrafo 2º. É inexigível a licitação quando comprovadamente inexistir possibilidade de competição. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º deste artigo, a delegação deve ser feita mediante permissão. Artigo 4º. As concessões e permissões sujeitar-se à fiscalização pelo poder concedente responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários. Artigo 5º. A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos desta lei, das normas pertinentes e no edital de licitação. Artigo 6º. O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo. Capítulo 2 do cerceio adequado. Artigo 7º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Parágrafo anterior. Considera-se, para efeitos previstos no parágrafo anterior, considera-se a regularidade, a prestação dos serviços nas condições estabelecidas no contrato de concessão e nas normas técnicas aplicáveis. B. Continuidade. A manutenção em caráter permanente da oferta dos serviços. C. Eficiência. A execução dos serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis em padrões satisfatórios que busquem, em caráter permanente, a excelência e que assegurem qualitativa e quantitativamente o cumprimento dos objetivos e das metas da concessão. D. Atualidade. A modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação e manutenção, bem como a melhoria e a expansão do serviço na medida das necessidades dos usuários. E cortesia na prestação dos serviços. Tratamento adequado dos usuários do serviço. F. Modicidade do preço dos serviços. A justa correlação entre os encargos da arrendatária e a retribuição dos usuários. Parágrafo 3. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso. Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. E 2. Por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Capítulo 3. Dos direitos e obrigações dos usuários, artigo 8º. Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8,078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários. Receber serviço adequado. 2. Receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos. 3. Obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha, observadas as normas do poder concedente. 4. Levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado. 5. Comunicar às autoridades competentes os atos lícitos praticados pela concessionária na prestação do serviço. 6. Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais são prestados os serviços. Política tarifária. Artigo 9º. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação
e preservada pelas regras de reajuste e revisão previstas na lei, no edital e no contrato. Parágrafo 1º. Os contratos poderão prever mecanismos de reajuste e revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Parágrafo 2º. O reajuste corresponde à atualização tarifa em decorrência da perda do valor aquisitivo da moeda. Parágrafo 3º. A revisão corresponde à alteração do valor da tarifa em decorrência de eventuais distorções na estrutura de custos do serviço. Parágrafo 4º. Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa para mais ou para menos, conforme o caso. Parágrafo 5 como: em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitante à alteração. Parágrafo 6. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. Artigo 10. A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior. Artigo 11. A estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder concedente fica condicionada à previsão, em lei, da origem dos recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifária do concessionário ou permissionário, de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Artigo 12. A concessão de qualquer benefício tarifário somente poderá ser atribuída a uma classe ou coletividade de usuários dos serviços, vedado sob qualquer pretexto o benefício singular. Artigo 13. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no artigo 18 desta lei. Parágrafo único. As fontes de receitas previstas nesse artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Artigo 14. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. Capítulo V da licitação, artigo 15. Toda concessão de serviço público, precedida ou não de execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. Parágrafo único. As licitações para concessão de serviços públicos ou de obras públicas mediante leilão deverão ser precedidas de autorização do Poder Legislativo, exceto aquelas promovidas pela Estrada de Ferro Paraná Oeste Ilita. Artigo 16. No julgamento da licitação, será considerado um dos seguintes critérios: o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado. 2. A maior oferta nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga de concessão, seja em dinheiro, obras, equipamentos ou serviços. 3. A combinação de critérios referidos nos incisos 1 e 2 deste artigo. Parágrafo 1º. A aplicação do critério previsto no inciso 3 só será admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para a avaliação econômico-financeira. Parágrafo 2º. O poder concedente recusará propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação. Parágrafo 3º. Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por empresa brasileira. Parágrafo 4º. Nos casos em que o objeto da concessão admitir soluções alternativas, utilização de tecnologias distintas ou variações de execução, das quais possam resultar repercussões significativas sobre o nível do serviço a ser prestado, inclusive no que se refere à qualidade das obras ou produtividade e rendimento dos serviços, e essas alternativas de solução, de tecnologia ou de execução, puderem ser adotadas a livre escolha dos licitantes, na conformidade de critérios objetivamente fixados e justificados no ato convocatório, é facultado à administração adotar
os tipos de licitação técnica e tarifa, ou técnica e oferta, nas quais a proposta técnica da licitante será objeto de valorização mínima para efeito de sua aceitação ou não, que antecederá sempre a análise da tarifa ou da oferta, conforme o caso. Parágrafo 5.1. É vedada a utilização de outros tipos de licitação não previstos neste artigo. Artigo 17. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica, justificada no ato a que se refere o artigo 6º desta lei. Artigo 18. Considerar-se a desclassificada proposta que necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. Artigo 19. O edital de licitação observará, no que couber, os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos administrativos e conterá especialmente 1. O objeto, metas e prazo da concessão. 2. A descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço. 3. Os prazos para o recebimento das propostas. Julgamento da licitação e assinatura do contrato. 4. Prazo, local e horário em que serão fornecidos aos interessados os dados, estudos e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas. 5. Os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal dos licitantes. 6. As passíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados. 7. Os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a alterações e expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço. 8. Os critérios de reajuste e revisão da tarifa. 9. Os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico-financeiro da proposta. 10. A indicação dos bens reversíveis. 11. As características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à disposição, nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior. 12. A expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à execução de obra pública ou para a instituição de servidão administrativa. 12. As condições de liderança da empresa responsável, na hipótese em que for permitida a participação de empresas em consórcio. 14. Nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato, que conterá as cláusulas essenciais referidas no artigo 23 desta lei, quando aplicáveis. 15. Nos casos de concessão de obra pública ou concessão do serviço público procedida da execução de obra pública, os dados preliminares relativos à caracterização da obra, sendo facultado à administração exigir do licitante a apresentação do projeto básico na sua proposta técnica, podendo o projeto executivo ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras. 16. Nos casos de permissão, os termos de contrato de adesão a serem firmados. Parágrafo 1º. Nos casos em que as obras públicas ou serviços públicos a serem concedidos necessitem de investimentos da concessionária, o poder concedente poderá exigir que a licitante que apresentar a melhor proposta comprove previamente a adjudicação do objeto da licitação e a homologação do procedimento administrativo licitatório de que dispõe ou disporá de recursos próprios ou de terceiros para executar as obras, sob pena de desclassificação da proposta. Parágrafo 2º. No caso de aportes de recursos de terceiros, é facultado à administração aceitar que a comprovação a que se refere o parágrafo anterior seja realizada mediante a apresentação de carta de compromisso firme de instituição financeira de financiar diretamente ou de captar recursos para financiamento das obras e serviços. Parágrafo 3º. O poder concedente fixará no edital de licitação o prazo de validade das propostas, decorrido o qual os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos. Artigo 20. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelas consorciadas. 2. Indicação da empresa responsável pelo consórcio. 3.
E apresentação dos documentos exigidos nos incisos V e 2 do artigo anterior, por parte de cada consorciada. 4. Impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no artigo 22, o licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso 1 deste artigo. Parágrafo 2º. A empresa líder do consórcio é responsável perante o poder concedente pelo cumprimento do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas. Artigo 21. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse da obra ou do serviço a ser concedido, determinar que o licitante vencedor constitua uma sociedade concessionária específica para celebrar o contrato e executar a concessão. Artigo 22. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados vinculados à concessão de utilidade para licitação, realizados para o poder concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados devendo os correspondentes especificados no edital. Artigo 23. É assegurada a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões. Capítulo 6. Do contrato de concessão, artigo 24. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: 1. Ao objeto, à área e o prazo da concessão. 2. Ao modo, forma e condições de prestação do serviço. 3. Aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço. 4. Ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para reajuste e a revisão das tarifas. 5. Aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações. 6. Aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço. 7. A forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercer vúcula A. 8. As penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua forma de aplicação. 9. Aos casos de extinção da concessão. 10. Aos bens reversíveis. 11. Aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, nos casos previstos nesta lei. 12. As condições para a prorrogação do contrato, quando for o caso. 12. A obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente. 14. A exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária. E 5. Ao foro e ao processo amigável de solução das divergências. Parágrafo 1º. Os contratos relativos à concessão de serviço público precedido da execução de obra pública deverão, adicionalmente, estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à concessão e 2. Exigir garantia do fiel cumprimento pela concessionária das obrigações relativas às obras vinculadas à concessão. Parágrafo 2º. O prazo do contrato de concessão não poderá ser superior a 25 anos, podendo ser prorrogado por igual período, desde que previamente estabelecidas no edital de licitação as exigências a serem cumpridas pela concessionária para prorrogação do contrato. Parágrafo 3º. O prazo da concessão deve atender, em cada caso, ao interesse público e às necessidades ditadas pelo valor do investimento, de modo a assegurar a modicidade das tarifas. Parágrafo 4º. A formalização da prorrogação do prazo do contrato de concessão, independente do período, dependerá da prévia aprovação da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Artigo 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido
cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. Parágrafo 2º. Os contratos celebrados entre a concessionária e aos terceiros a que se refere o parágrafo anterior reger-se hão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente. Parágrafo 3. A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares da modalidade do serviço concedido. Artigo 26. É admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. Parágrafo 1º. A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência ou leilão. Parágrafo 2º. O subconcessionário se subrogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites de subconcessão. Artigo 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. Parágrafo único. Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo, o pretendente deverá: 1. Atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção dos serviços. 2. Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Artigo 28. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia os direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço. Capítulo 7 dos encargos do poder concedente. Artigo 29. Incumbe ao poder concedente regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação. 2. Aplicar as penalidades regulamentares intervir na prestação do serviço nos casos e condições previstos em lei. 4. Extinguir a concessão, nos casos previstos nesta lei e na forma prevista no contrato. 5. Homologar reajuste e proceder à revisão das tarifas na forma desta lei, das normas pertinentes e do contrato. 6. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão. 7. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados em até 30 dias das providências tomadas. 8. 1. Declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. 9. Declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. 10. Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação. 11. Incentivar a competitividade. E 12. Estimular a formação de associações de usuários para a defesa de interesses relativos ao serviço. Artigo 30. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária. Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada, e periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar por comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários. Capítulo 7. E dos encargos da concessionária, artigo 31. Incumbe à concessionária prestar serviço adequado, na forma prevista nesta lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato,
2. Manter em dia o inventário e os registros dos bens vinculados à concessão. 3A. Prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários nos termos definidos no contrato. 4. Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão. 5. Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, a obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis. 6. Promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato. 7. Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente. 8. Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço. Parágrafo 1º. A concessionária que receber bens e instalações revertidos ou entregues à sua administração deve arcar com a responsabilidade pela manutenção e conservação dos mesmos, assim como pela sua reposição. Parágrafo 2º. As contratações, inclusive de mão de obra feitas pela concessionária, serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente. Capítulo 9 da intervenção, artigo 32. O poder concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Parágrafo único. A intervenção far-se por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida. Artigo 33. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares, será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização. Parágrafo 2º. O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser concluído no prazo de até 180 dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção. Artigo 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração de serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. Capítulo 10. Da extinção da concessão. Artigo 35. Extingue-se a concessão por advento do termo contratual. 2. Incampação. 3. Caducidade. 4. Rescisão. 5. Anulação. E 6. Falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade individual do titular. Parágrafo 1º. Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato. Parágrafo 2º. Extinta a concessão, haverá imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários. Parágrafo 3º. A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização pelo poder concedente de todos os bens reversíveis. Parágrafo 4º. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2 deste artigo, o poder concedente, antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária, na forma dos artigos 36 e 37 desta lei. Artigo 36. A reversão no advento do termo contratual far-se com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. Artigo 37. Considera-se incampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivo de interesse público,
mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização na forma do artigo anterior. Artigo 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do artigo 27, e as normas convencionadas entre as partes. Parágrafo 1º. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço. 2. A concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão. 3. A concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior. 4. A concessionária perder as condições econômicas, técnicas, operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido. 5. A concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações nos devidos prazos. 6. A concessionária não atender a intimação do poder concedente, no sentido de regularizar a prestação do serviço. E 7. A concessionária for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais. Parágrafo 2º. A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. Parágrafo 3º. Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à concessionária, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no parágrafo 1º deste artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais. Parágrafo 4. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia calculada no decurso do processo. Parágrafo anterior, será devida na forma do artigo 36 desta lei e do contrato descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária. Parágrafo 6. Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária. Artigo 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput desse artigo, os serviços prestados pelas concessionárias não poderão ser interrompidos ou paralisados até a decisão judicial transitada em julgamento. Capítulo DESI das permissões. Artigo 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos desta lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Parágrafo único. Aplica-se às permissões o disposto nesta lei. Capítulo 12 das disposições finais, artigo 41. Fica o Estado autorizado a cobrar pedágio pela utilização de vias estaduais, conservadas ou vias federais delegadas. Artigo 42. O poder público procederá periodicamente à avaliação das concessões e permissões de obras e serviços públicos. Lei 8,429. Combate à corrupção. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo I das disposições gerais. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual,
serão punidos na forma desta lei. Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício do órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nesses casos, a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Artigo 2 do 4. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Artigo 3 do 4. As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Art. 4 do 4. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Artigo 5 do 4. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Artigo 6 do 4. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Artigo 7 do 4. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Artigo 8 do 4. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança. Capítulo 2. Dos atos de improbidade administrativa, seção I, dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Artigo 9 do 4. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1 do 4 desta lei, e notadamente, 1. Receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. 2. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1 do 4 por preço superior ao valor de mercado. 3. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público, ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. 4. Utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1 do 4 desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar a promessa de tal vantagem. 6. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. 7. Adquirir, para si ou para outrem,
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. 8. Aceitar emprego, de comissão, consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. 9. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. 10. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. 11. Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1/4 desta lei. 12. Usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1/4 desta lei. Seção 2. Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, e notadamente 1. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. 2. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 3. Doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 4. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao de mercado. 5. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 6. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. 7. Conceder benefício administrativo ou fiscal, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 8. 1. Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. 8. 1. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. 10. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. 11. Liberar verba pública